alunos e alunas, sou o professor Fabrício Fernandes, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Na aula de hoje, nós iremos dar início ao estudo do predicado, que é um conteúdo que vai estar ligado também ao estudo do sujeito. Como nós falamos na aula anterior, o sujeito ele vai estar ligado ao predicado, certo? Então, a nossa aula hoje vai pautar a análise linguística e semiótica com o objeto do conhecimento predicado e as habilidades EF07 e LP07, que é identificar em textos lidos ou de produção própria a estrutura básica da oração, sujeito, predicado, complementos, objeto direto e indireto. EF08 e LP06, identificar em textos lidos ou de produção própria os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores. Eu espero que vocês gostem da aula e consigam entender com clareza. Aqui nós já começamos a nossa aula com uma pequena tirinha, não é? Que nós vemos o personagem Garfield, que ele é muito famoso, não é? Principalmente nas aulas e nas provas de português. Dizem as más línguas que geralmente as tirinhas de Garfield faz vocês errarem as questões. Não sei porquê, eu acho que é mentira. E nós temos aí, não é? Ó, boop, bibi. Isso, disparei o alarme de um carro. Olhem aí, disparei o alarme de um carro. Vamos analisar essa frase? Disparei o alarme de um carro. Nessa frase aí, nós temos um verbo, e por ser um verbo, nós podemos dizer que é uma oração, e essa oração ela vai apresentar sujeito e predicado. Quando eu digo disparei o alarme de um carro, subentende-se que antes do verbo disparar, nós vamos ter uma palavrinha, não é? Eu disparei o alarme de um carro. Então, se nós temos esse eu aí, esse eu vai ser um sujeito que está oculto, mas não deixa de ser o sujeito da oração. E disparei o alarme de um carro vai ser o predicado, porque é a ação praticada pelo sujeito. Como nós temos aí embaixo, ó, que foi extraído do livro didático de vocês, sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Olhem aí. Qual foi a declaração feita sobre o sujeito? Disparei o alarme de um carro. Ou seja, o sujeito é eu, porque foi quem praticou a ação. Predicado é tudo o que se diz a respeito do sujeito. Olha aí, o que foi que disse a respeito do sujeito? Disparei o alarme de um carro. Termos, sujeito e predicado, são denominados termos essenciais da oração. O que é isso? Um termo essencial é um termo que a oração ela deve ter, certo? Ou a grande maioria tem. Por quê, professor? Porque o sujeito ele pode ser inexistente em algumas orações, ok? O predicado ele vai aparecer em todas, já o sujeito ele aparecerá em quase todas, ok? A maioria das orações elas vão se organizar com base na relação entre esses dois termos, sujeito e predicado, beleza? Olhem aí, agora nós vamos para denominações. O que é um predicado? O predicado formado por um ou mais verbos é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito. Olhem aí, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito. Ou seja, quando nós extraímos o nosso sujeito, o que sobrar vai ser o predicado. E olhem o outro detalhe, concordando em número e pessoa. Olhem aí, concordando em número, singular e plural, né? E a pessoa do discurso também, com ele. Para compreender melhor, observe o exemplo, que fica mais fácil, não é? Olhem aí. Lúcia correu no final da semana passada. Olhem, quem correu no final da semana passada? Lúcia, não é? Ou seja, ela foi quem praticou a ação, não é verdade? E é por isso que está dizendo aqui, ó, que Lúcia vai ser o sujeito da oração, não é verdade? Por quê? Porque é quem pratica a ação. E correr no final de semana é o predicado, porque é a ação praticada pelo sujeito. Simples, não é? Vamos praticar para ver se vocês conseguiram entender mesmo. Nós temos aí, ó, nessa frase, quem é o sujeito? Aí vamos olhar a frase. O governador não valoriza os professores. Olhem aí a frase. O governador não valoriza os professores. Ela pergunta, nessa frase, quem é o sujeito?
E o menino olha assim, bom sujeito é quem não deve ser. Olhem aí. Bom sujeito é quem não deve ser. Por quê? Porque se não valoriza os professores, né? Não deve ser mesmo bom sujeito, né? Porque a gente que é professor, nós somos bonzinhos, né? Com vocês, com certeza. Aí vamos aqui ao que interessa. Quem é o predicado desta frase, desta oração? O governador não valoriza os professores. E aí, quem é o predicado? Para ficar mais fácil para a gente, nós podemos extrair primeiro o sujeito. Quando nós extrairmos o sujeito, vai sobrar o predicado, certo? O governador não valoriza os professores. Quem não valoriza os professores? O governador, não é verdade? Então, o governador vai ser o quê? Vai ser o sujeito, não é? Vou colocar o Szinho de sujeito, e não valoriza os professores, vai ser o predicado, não é verdade? Olhem aí, é simples, não é? De identificar. Quando eu extraio o meu sujeito, eu vou ter aí o predicado já no jeito para ser extraído também, ok? Olhem aí outra parte que foi extraída do livro didático de vocês. As palavras que concentram a ideia principal do sujeito e do predicado nas orações são denominadas respectivamente de núcleo do sujeito e núcleo do predicado. Olhem aí. As palavras que concentram a ideia principal do sujeito e do predicado nas orações são denominadas respectivamente de núcleo do sujeito e núcleo do predicado. É bom vocês lembrarem isso. A palavra mais importante do sujeito vai ser considerada o núcleo e a palavra mais importante do predicado vai ser considerada o núcleo do predicado também. Nós temos aí uma frasezinha: o tratamento de água tem um custo muito alto. Olhem aí. No sujeito como núcleo nós vamos ter a palavra tratamento, porque ela é a palavra mais importante do sujeito. E em tem um custo muito alto, que é o predicado, o verbo ele vai apresentar-se como a palavra mais importante do predicado e por isso é considerado o núcleo do predicado. Simples, não é? O sujeito pode ter como núcleo um substantivo, um pronome ou um numeral. Um substantivo dá nome a algo. O pronome vai substituir o substantivo, na maioria das vezes, e o numeral vai dar a ideia de quantidade. Okay? O predicado pode ter como núcleo, geralmente, na maioria esmagadora das vezes, será um verbo, mas também pode ser um adjetivo, um pronome ou um numeral. Anote aí, entre as palavras que compõem o sujeito e o predicado de uma oração, há sempre uma principal, há sempre uma mais importante, que concentra o significado desses termos. Essa palavra recebe o nome de núcleo, como já foi tratado com vocês. É fácil, não é? Sempre a palavra mais importante vai ser o núcleo, seja do sujeito ou seja do predicado. Observe que sempre as outras palavras vão girar em torno dela. Por exemplo, o tratamento, quando eu digo assim, o tratamento, você já subentende, não é? O tratamento de quê? Da água. Se vocês perceberem, todas essas o, da e água, todas essas palavras vão estar relacionadas à palavra tratamento. E a mesma coisa vai ser no predicado. Ó. Tem. Quem tem algo, não é? Um custo muito alto. Então, um custo muito alto vai estar se referindo ao verbo ter. Ou seja, por isso que o verbo tem vai ser o núcleo do predicado. Beleza? Tranquilo, não é? E agora nós já vamos para o nosso exercício, que é um exercício bem simples, bem tranquilo para vocês. Olhem aí. O fio dental ajuda na limpeza dos dentes. Claro, o fio dental alcança onde a escova não chega. Em casa sempre usamos. O papai só não gosta que a mamãe use na praia. Olhem aí. A palavra ela já vai ter uma conotação diferente, não é? O papai só não gosta que a mamãe use na praia. Destaque o sujeito e o predicado da oração no primeiro quadrinho. Onde é que o primeiro quadrinho está, meu povo? O primeiro quadrinho vai estar aqui. Então, na primeira questão, nós vamos analisar essa frase, né? É ou não? É sim, certo? Então, vamos lá.
quem é o sujeito e quem é o predicado nesta oração aí que eu marquei para vocês. E aí? O fio dental ajuda na limpeza dos dentes. Quem ajuda na limpeza dos dentes? O fio dental. Então, essa partezinha aqui vai ser o sujeito, não é verdade? Então, aqui nós já temos o sujeito e sempre o que sobra, não é? Ó, ajuda na limpeza dos dentes vai ser o predicado, não é verdade? Então, aí vocês já conseguiram a resposta da primeira questão. Vamos lá. Na frase, em casa sempre usamos. Quem é o sujeito? Olhem aí. Em casa sempre usamos. Quem usa? Olhem o verbo usamos. Se nós temos o verbo usamos, é porque nós subentendemos que antes do verbo usamos, tem uma coisinha, não é? Ó, em casa, nós sempre usamos. Então, quem vai ser o sujeito dessa oração? Vai ser nós, não é verdade? Porque ele não aparece escrito no texto. Porque ele é aquele caso típico de sujeito oculto, não é? Apesar de não aparecer na oração, na frase, nós subentendemos a partir da terminação do verbo quem é o sujeito. Beleza? Passando para a próxima, essas duas próximas questões vocês vão encontrar no livro didático, na página 182, questões 4 e 5, mas eu coloquei o print aqui para a gente fazer o comentário das questões, ok? Recorde este outro trecho texto, que o texto na íntegra está na página 182 também. O Frankenstein está bonito hoje. Localize o sujeito e o predicado da oração. Simples, não é? Quem está bonito hoje? O Frankenstein. Então, aqui, o Frankenstein vai ser o sujeito, não é? E o que sobra, está bonito hoje, vai ser o quê? Vai ser o predicado. Muito bem. O predicado da oração narra uma ação do sujeito ou apresenta uma declaração sobre um atributo, uma qualidade do sujeito. E aí? Narra uma ação ou está declarando um atributo ou uma qualidade? Vai estar declarando um atributo ou uma qualidade, não é? Ó, está bonito hoje. Ou seja, está falando uma qualidade do sujeito. Beleza? Quinta questão. Releia mais um trecho. Ele li. A primeira meninazinha que eu avistou põe-se a gritar da porta para dentro de casa. Letra A. Localize o sujeito da oração. Põe-se a gritar da porta para dentro de casa. Quem foi que pôs-se a gritar da porta para dentro de casa? Nós temos aqui, não é? Ó? Lili. Na verdade, não foi ela que foi para dentro de casa gritando? Foi sim, certo? Então, Lili vai ser o sujeito, ok? Para que serve a expressão? A primeira meninazinha que eu avistou. Colocada entre vírgulas no texto reproduzido. E aí, meu povo, para que é que serve? Esta oração que está separada por vírgula, nós chamamos de termo acessório. O restante da oração, do período, não vai depender dela para ter sentido. Ou seja, é uma parte que está aí no trecho, mas que ela pode ser retirada a qualquer momento sem prejuízo de sentido. Por isso que nós chamamos de termo acessório. E está entre vírgula por isso, ok? Para demonstrar que é um termo acessório aí no texto. Beleza? Espero ter ajudado a vocês, tanto na identificação do predicado, na consolidação dessa habilidade que nós trabalhamos. No mais, é só isso. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.